Olá, sejam bem-vindos para o nosso segundo episódio. Eu sou a Alexandra e temos aqui também o Adrian. Os convidados de hoje fazem parte de um grupo que surgiu em 2006, antigamente conhecida como a área de jogos do IST. O seu propósito é melhorar e motivar os alunos para participar em disciplinas de jogos. Hoje, com esse mesmo propósito e sem fechar outros cursos, temos então dois membros do Laboratório de Jogos. O primeiro deles acompanhou praticamente a evolução desde o seu nascimento e o segundo é um membro mais recente e foi voluntário na Global Game Jam e também organizou o Monte de Jogos 2020. Portanto, sem mais demoras, temos connosco o Pedro Rodrigues e o Pedro Soares. Oi. Olá. Olá. Hoje estamos aqui eu e a Alexandra, não é? E então, sendo assim, que podemos começar por como é que vocês estão? Estamos Com calor. ótimos. Muito calor, é verdade. Antes de mais, queríamos agradecer-vos o convite para estar aqui. Nós é que agradecemos. Exato. Sendo assim, podemos começar pelo início, que é, eu diria que uma das partes fundamentais, que é o suporte que o Laboratório de Jogos dá aos alunos no desenvolvimento de jogos. Vocês costumam apoiar os alunos não só da área de jogos, mas também se tiverem algum projeto exterior, não é verdade? Uhum. E sendo assim, como é que, por exemplo, eu sou um aluno que estou em Eletro, se estivesse a tentar desenvolver um jogo como um projeto pessoal meu, como é que vocês acham que me poderiam ajudar? Certo. Nós, portanto, o Laboratório de Jogos tem um foco muito curricular, no sentido em que é primeiramente um grupo que tenta apoiar as atividades letivas da área do mestrado de jogos. No entanto, como disseste e bem, nós tentamos ajudar também alunos que não estejam necessariamente no nosso mestrado e que não sejam do curso de Engenharia Informática, e a maneira como nós podemos ajudar as pessoas melhor dessa forma, que sejam de fora, é talvez, portanto, entrando em contacto connosco a partir de qualquer meio nosso, ou vindo diretamente ao Tagus Park, onde nós temos uma sala que é o espaço físico do Laboratório de Jogos, que é ao pé da sala de refeições, no átrio central. Nós o que procuramos fazer é sempre tentar primeiro perceber, portanto, se isto é um projeto, seja um projeto pessoal, seja um projeto de alguma cadeira, o que nós podemos oferecer primeiramente é apoio no sentido de talvez apontar para recursos com base no conhecimento que nós já temos de jogos que tínhamos desenvolvido nós ou no curso, ou também porque eu e o Pedro, neste caso, também estamos num outro grupo de desenvolvimento de jogos que existe no Instituto Superior Técnico, um clube recém-formado, que é o Game Dev Técnico, que esse sim foca-se em desenvolvimento de jogos, e portanto é mais nesse sentido que tentamos ajudar pessoas de fora. No que toca a pessoas que sejam mesmo da área de jogos, já temos um outro poder, por assim dizer, no sentido em que temos uma série de computadores que estão nessa sala no Laboratório de Jogos, equipamentos de realidade virtual que podem ser utilizados, e que os alunos podem... Telemóveis também, exatamente. Tablets também. Temos um Mac, não são só computadores, portanto, Windows. E aquilo que nós podemos fazer é, portanto, alocar time slots que sejam para alunos que queiram desenvolver usando essas ferramentas no Laboratório de Jogos. E pronto, e também damos o apoio que damos a pessoas de fora no sentido de apontar no sentido de recursos que possam ser úteis para o desenvolvimento desse projeto. Portanto, também tem muito essa parte de apoiar em termos de hardware, de equipamento, que às vezes o nosso computador talvez não seja potente o suficiente para uma tarefa tão complicada como a parte gráfica, talvez, dos jogos, e por isso Exatamente. Também tem esse equipamento disponível. E para além Sim. do equipamento, já agora só para acrescentar, também nós ajudamos mesmo a dar feedback, porque um dos desafios muitas vezes a fazer um jogo, por exemplo, é saber como é que o jogador reage às várias partes do trabalho que é feito, e nós somos vários membros que
passamos muito tempo a analisar jogos e lá está, nós, não só nós como também os docentes da área de videojogos, também podemos fornecer feedback, que é muitas vezes fundamental e faz toda a diferença. Em termos de testar o jogo mesmo e algumas partes. Sim, exato. E perceber se alguma coisa funciona ou não. Sim, lá está, porque às vezes um dos problemas muitas vezes a desenvolver jogos, muitas pessoas fazem até jogos sozinhas ou com poucos colegas, é terem um feedback coletivo, terem pessoas fora dessa bolha, não é? A darem a sua opinião objetiva, subjetiva neste caso, mas uma opinião imparcial sobre aquilo que estas pessoas fizeram, mas que lá está, dentro dessa bolha não têm a perspectiva completa. E o Laboratório de Jogos é precisamente uma comunidade que consegue abraçar estas pessoas, mesmo lá está, mesmo tu, por exemplo, se fizeres um jogo, nós abraçamos isso e ajudamos-te naquilo que for necessário. Portanto, vocês acompanham bastante os alunos de desenvolvimento dos seus jogos e projetos. Vocês veem cá assim, algum tipo de jogo predominante, algum género ou estilo, por exemplo? Depende, mas nós, por exemplo, eu posso falar por experiência própria, no meu caso, porque eu fui aluno das cadeiras de videojogos, da especialização de videojogos no mestrado de Engenharia Informática, e posso dizer que temos um pouco de tudo mesmo. Neste momento, em 2020, neste último semestre precisamente, tivemos de todo o tipo, tivemos de terror, tivemos de ação, tivemos puzzles, tivemos jogos de estratégia, muitos jogos foram feitos para computador, mas também tivemos, creio eu, pelo menos 2 para telemóvel, por exemplo. Lá está, com as ferramentas que temos atualmente, por exemplo o Unity, o Unreal Engine, isso facilita muito o processo de criação de jogos e é uma questão neste caso dos alunos conseguirem escolher e entrarem em consenso, é mesmo só esse o desafio. Ok. Queria só também acrescentar uma coisa, eu não sei se este ano foi o caso, provavelmente não, sim, mas já houve anos anteriores em que alunos desenvolveram não videojogos, mas por exemplo board games, ou seja, jogos de tabuleiro nas cadeiras, e isso até é inclusivamente uma parte fulcral de uma das cadeiras que nós temos de jogos na área, que é Design de Jogos, DJ, em que o conceito todo é, portanto, existe um tabuleiro e um conceito que é basicamente um tabuleiro com casas em hexágonos, e depois tudo o que é ensinado é tudo a partir desse conceito e as pessoas têm de arranjar. Eu não fiz a cadeira, tu se calhar fizeste e consegues explicar melhor do que eu, Pedro. Sim, nós no primeiro semestre nós temos design de jogos e lá está, durante metade da cadeira nós primeiro analisamos um jogo de tabuleiro e também temos de fazer uma variação desse jogo de tabuleiro. E temos, como o Pedro referiu, nós temos, este ano por acaso não houve, no segundo semestre, mas no segundo semestre do ano passado, em metodologia de desenvolvimento de jogos, tivemos um jogo de tabuleiro mesmo, que foi um projeto completo, lá está, e é menos comum, mas existem efetivamente alunos que gostam bastante dessa vertente e pegam nisso depois no semestre seguinte. Pedro, queres... Eu posso só dizer que sim, eu fiz a cadeira já há uns 4 anos, se não me engano, e na altura em que eu fiz a cadeira já existia uma grande diversidade. Eu e o meu grupo fomos um bocado culpados de ir para se calhar para o estilo que está mais saturado de todos, que é o estilo de platformer, e que é um ótimo tipo de jogo para prototipar logo um conceito muito, muito rapidamente. Mas ainda assim eu lembro-me que havia jogos muito diferentes e penso que no meu ano também houve um jogo de tabuleiro, se não me engano, não me estou a lembrar exatamente como é que era, mas eu penso que havia e portanto sim, os jogos são sempre bastante diversos no género. Ok, então agora vamos falando um pouco de um dos eventos que mencionámos acima, a Montra de Jogos, a Mojo, que para quem ainda não conhece é um evento de apresentação de jogos por alunos da área, onde podemos ver não só o jogo que eles desenvolveram e a grande diversidade que existe entre
os vários jogos desenvolvidos por vários grupos, como também um pouco da experiência de cada grupo ao longo do seu desenvolvimento. E lembro-me que numa conversa que tivemos, um dos vossos colegas disse que a principal coisa para desenvolver um jogo era mesmo querer, era a força de vontade. E, no entanto, existe sempre alguma dificuldade inerente, não é? Existem sempre complicações, como em qualquer projeto. E lembro-me que numa edição da Mojo houve um participante que falou sobre a dificuldade que ele tinha em concentrar-se e que procrastinava bastante, e que uma das formas de superar o assunto e superar esse problema foi fazendo live streaming enquanto trabalhava no projeto, e que apercebeu-se que ao fazer live streaming, ao gravar o ecrã, ele tinha muito menos tendência a desconcentrar-se e a dispersar o que estava a fazer. Com base na vossa experiência, quais é que são as maiores dificuldades que sentem que os alunos têm ao desenvolver um jogo? Depende muito do contexto em que fazes o jogo, creio eu. Posso falar da minha experiência, por exemplo, nesta última cadeira que eu tive. Um dos desafios que é mais... Um dos principais desafios da última cadeira que eu tive foi precisamente gerirmos um projeto com vários elementos, e estamos a falar de uma equipa multidisciplinar. Ao contrário de muitas... até dentro da área de informática, ao contrário de certas áreas que requerem pessoas de uma área com skills muito específicas, em videojogos nós temos de saber um pouco de tudo. Temos de saber dominar não só a parte do código, como temos de compreender o design, o som, a arte, e nós, em metodologia de desenvolvimento de jogos, nós temos precisamente a colaboração com a Universidade de Belas Artes, normalmente. E este ano até tivemos também a colaboração extra com alunos de Storytelling da Universidade de Media School, creio eu, e lá está, é conseguir lidar com pessoas diferentes, e até mesmo dentro de informática às vezes somos diferentes e temos opiniões diferentes. Portanto, mas é um desafio grande, mas também é engraçado porque aprendemos imenso com isso. Mas depois temos o outro lado, que é muitos jogos são feitos, muitos jogos indie ou projetos de tese, às vezes são coisas mais solitárias. Se calhar até o Pedro consegue falar um pouco melhor sobre isso, mas neste caso o Ricardo, creio eu que seja o que tinhas mencionado há pouco. Fazer live stream ajuda imenso, porque tu assim és forçado a mostrar a um público aquilo que estás a fazer, e não podes fugir do trabalho, digamos. Se há assim alguns métodos que vocês, ao longo da vossa experiência que adquiriram em lidar com alunos, que têm e que conseguem ajudar facilmente os alunos a superar algumas dificuldades que acabam por acontecer repetitivamente, digamos assim. Isso, eu penso que, portanto, por um lado, depende muito do tipo de jogo que é, mas uma coisa que é comum a vários jogos é a questão da metodologia que é seguida para os desenvolver. E aí já é um bocadinho mais transversal, embora nem sempre seja possível, e eu agora não me estou a lembrar assim de um caso particular, por exemplo, de um aluno ou de eletro ou de outro curso que tenha aparecido no laboratório de jogos e que tenha mesmo pedido a mim expressamente dicas sobre qual seria a melhor abordagem para seguir para o desenvolvimento de um jogo. Se isso acontecesse, estas aprendizagens que nós acabamos por fazer, por exemplo, na cadeira de metodologia de desenvolvimento de jogos, em que é preciso conceptualizar bastante antes de começar a pôr as mãos na massa para identificar uma série de coisas. É preciso identificar stakeholders, o público-alvo, é preciso saber como é que nós queremos, por exemplo, o que é que nós queremos tirar do jogo, como é que talvez o queiramos monetizar, se isso for um aspecto importante, e se a pessoa nos estiver a pedir ajuda no sentido de maturar depois o projeto. Isto são tudo coisas que, se forem faladas à cabeça, é muito mais fácil planificar mais ou menos a médio e longo prazo e fazer ajustes logo a nível de design que possam permitir que esse desenvolvimento tenha menos back and forth entre se calhar regredir em algumas escolhas de design, avançar e refazer coisas que de outra forma se calhar não teriam de ser refeitas. Mas isto é um bocadinho teórico, pessoalmente, no sentido em que eu nunca fui abordado por
por ninguém que quisesse explicitamente, tivesse vindo comigo falar sobre o assunto. Mas eu penso que era por aí que pegaria. Não sei se queres dar o teu input, Pedro. Sim, eu acho que, pegando ainda no caso dos projetos em que requer muitas pessoas, é preciso mantermos o foco. E precisamente na cadeira de metodologia de desenvolvimento de jogos, nós somos quase forçados a termos sempre algum avanço todas as semanas, mas ao mesmo tempo com um propósito a cada semana. Como o Pedro referiu, uma boa parte das primeiras semanas, por exemplo, é muito focado no conceito do jogo, no propósito do jogo, naquilo que é suposto termos como um produto, que emoções é que queremos que o jogador tenha, experienciar, todo o tipo de desafios que vão ser expostos mais cedo ou mais tarde são logo abordados logo no início para termos uma ideia ampla do que é que vai ter de ser realmente implementado. Até a nível de código é fundamental para os alunos de informática. Passando aqui também a um outro evento que vocês participam, que é, não é bem participam, mas a Global Game Jam, que para quem não conhece é uma hackathon global dedicada ao desenvolvimento de jogos, em que o Laboratório de Jogos, juntamente com a parceria que já foi aqui referida, que é com a Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, foram a maior jam de Lisboa da edição do ano passado, aliás, deste ano, desculpem. Ou seja, a jam é o sítio onde as pessoas se reúnem para participar na jam global. Portanto, olhando para este evento e para a Mojo, o que é que nos podem dizer sobre o que acontece por trás das cortinas? Portanto, existe aqui uma grande preparação que geralmente não se vê. O que é que aqui acontece? Existe, sim. Eu posso dizer, eu não fui organizador, nem eu nem o Pedro fomos propriamente organizadores, mas participámos muito ativamente na preparação e lá está. Aliás, eu até entrei no laboratório de jogos precisamente depois de ter sido de ter ajudado neste evento. E ia dizer alguma coisa, Pedro? Desculpa. Ia só dizer que, no caso da GigaJ, participámos mesmo como participantes, no fundo. Pois. Sim, exato, o Game Dev Technique, sim. Mas sim, requer trabalho, sobretudo a nível da parte de marketing, porque nós temos como tu referiste, Alexandra, nós conseguimos ter o maior evento em Lisboa, da Global Game Jam, e foi precisamente devido a esse esforço de tentarmos arranjar alunos que gostam de videojogos e que gostariam de tentar fazer jogos. Também a colaboração com a Universidade de Belas Artes, haver esta ponte com com alunos da outra área, isso também facilita imenso o processo. Preparar posters, preparar tudo que seja digital media, e depois preparar o evento físico em si também. Acho que o Pedro também se recorda bem do processo. Sim. Sim, no que toca, de facto, são esses dois pilares, se calhar, é a questão do marketing e depois, obviamente, a preparação no dia e a preparação toda prévia para o evento, que requer, obviamente, ir às compras para os coffee breaks, arranjar as salas onde vai haver o desenvolvimento, temos de garantir que existe internet fiável para toda a gente, temos de organizar as salas de uma maneira que faça sentido e tentar... Sim. As pessoas também dormem no evento, por exemplo, isso é outra logística que tem de ser acomodada. Portanto, sim, para complementar o que o Pedro disse, a parte de logística é mais essa. E depois, para além de... só mencionar aqui que para além da Mojo e da Global Game Jam, o Laboratório de Jogos também organiza mais 2 eventos regularmente, quer dizer, um deles é bastante regular, que é a Talk and Play, que é uma espécie de tertúlia de jogos que nós organizamos, em que tentamos que sejam abordados temas interessantes, tanto do ponto de vista científico e de investigação, alusiva à área de jogos, como também tentar que alguns jogos sejam jogados
mas não necessariamente jogos da indústria que toda a gente se calhar consegue jogar em casa ou sei lá, nas suas consolas, nos seus computadores, mas sobretudo jogos que sejam de facto desenvolvidos e que são ou jogos que são apresentados na Mojo, como o Pedro já mencionou, ou jogos, por exemplo, que são desenvolvidos como parte de teses de mestrado, e nós tentamos um bocadinho pôr esses jogos na ribalta nesse evento, e pronto, e nesse evento na Talk and Play passa não só por expor esses jogos na forma de poderem ser jogados na prática, mas também ajudando os alunos no sentido de, se eles precisarem de preparar apresentações de mestrado e precisem de feedback, também ajudamos nesse sentido. E depois, pronto, temos o outro evento que falta mencionar, agora que já falámos da Mojo, da Global Game Jam e da Talk and Play, que é o encontro da Alumni, e que é se calhar o evento mais telling de como fazemos a ponte entre alunos e ex-alunos, e também que obviamente mete os professores, onde tentamos que haja uma troca de impressões no que toca à experiência de profissionais que tenham saído, ex-alunos que tenham saído do técnico e que estejam a trabalhar na indústria, e depois também para permitir aos atuais alunos do técnico que tenham algumas das suas perguntas esclarecidas no que toca ao ingresso no mercado de trabalho e algumas outras coisas que vamos falar um bocadinho mais para a frente nesta entrevista. Portanto, falaste aqui na Talk and Play e pegando aqui também na Mojo, que tiveram este ano a primeira edição online. Numa conversa que nós tivemos, falámos que houve aqui uma grande vantagem em ter o evento online, foi poder chegar a muitas mais pessoas e não estarem aqui limitados a um espaço físico. Portanto, como é que vocês estão a pensar pegar agora nisto para eventos futuros? Ok, força. Nós sempre tivemos a Mojo no espaço físico, não é? No Tagus Park, que é onde temos também as cadeiras desta especialização de videojogos. E foi portanto um desafio engraçado termos de passar uma montra que é precisamente o sítio onde as pessoas experimentam os jogos e passar isso tudo para a vertente digital online. E isso acabou por abrir também as portas para futuras edições em que se calhar, por exemplo, seria algo mais híbrido, em que teríamos não só o local físico em que os jogos são experimentados, como também tínhamos uma live stream em paralelo, em que os jogos também eram expostos e com o objetivo de tentarmos alcançar, tal como conseguimos fazer nesta edição, especificamente, alcançar pessoas que não conseguem estar presentes no evento físico. Aliás, nós temos, o Instituto Superior Técnico tem imensos alunos e apenas uma fração é que está no Tagus Park, por exemplo. E temos também os alunos de Belas Artes, embora que muitos estejam presentes no evento, porque também participaram em grande parte dos jogos que são revelados nesse evento. Temos muitas pessoas que assim têm a oportunidade de ver os jogos e de experimentar os jogos online, e é muito, e foi uma forma de acordar um pouco e de vermos como é que podemos ainda enriquecer mais o evento agora a longo prazo, depois desta edição. Vocês falaram há pouco de como mantêm uma ponte entre os alunos e os alumni e com toda essa experiência que adquirem na organização de eventos. Vocês suponho que tenham também bastante conhecimento de como funciona a indústria dos videojogos, pelo menos cá em Portugal. Com isto em mente, como é que acham que está o estado da indústria dos videojogos cá em Portugal? Acham que é uma indústria consolidada, está em crescimento ou é algo mais de nicho e infelizmente não tem muito investimento? Qual é que é a vossa visão sobre esse assunto? É sem dúvida uma indústria muito pequena ainda. Acho que o que se nota na área de jogos e que também se nota em muitas outras áreas é que atrair investimento é sempre mais complicado para empresas, se calhar portuguesas, do que é lá fora, ou empresas estrangeiras. Mas pronto, isso não quer dizer que não haja uma fome de crescer e que não haja uma vontade de dar passos nesse sentido, e aliás
a vários níveis, ou seja, nós tanto tempo temos, para falar um bocadinho outra vez da ponte entre alunos e ex-alunos, existem ex-alunos que estão a trabalhar em empresas grandes lá fora, como é o caso, por exemplo, da Inês Almeida, que é nossa, desculpem, é nossa alumni, alunos, desculpem, e que está a trabalhar na Guerrilla Games. E também temos, por exemplo, o Alexandre Pimentel, que está a trabalhar ou estava a trabalhar na Ubisoft em Sófia. E isto são até duas pessoas que já tiveram no encontro da alumni connosco. E, portanto, sem dúvida que não é que nós não sejamos capazes, portanto, nós estamos a formar as pessoas que são capazes de desenvolver jogos com qualidade, de trabalhar com os grandes, e até mesmo ao nível académico temos o exemplo, por exemplo, o Dark Things About, que foi um jogo que foi desenvolvido há 2 anos para uma das cadeiras de jogos e que chegou a entrar para as PlayStation Awards em 2018 e teve muita visibilidade nos eventos de exposição de jogos, para além de estar exposto na Mojo, que seria óbvio e faz todo o sentido. Chegou a ter exposição, por exemplo, na Lisbon Games Week, em Lisboa, teve também na Comic Con, se não me engano, também tiveram no Iberanime, que é um evento de cultura japonesa também de videojogos. Portanto, eu penso que tanto a nível académico como quando as pessoas saem, já estamos a começar a dar passos nesse sentido. Aliás, mesmo ali ao nosso lado, meu e do Pedro, talvez, no Tagus Park, já a Miniclip, que tinha escritórios num dos edifícios, mesmo ao lado do técnico, já estão a expandir para um edifício novo que vai ser inteiramente a Miniclip. A Miniclip é para quem possa não saber, acho que muitos de nós já jogámos quando éramos mais novos jogos na Miniclip, mas é uma empresa de jogos que tem pelo menos a sede de desenvolvimento, ou da maior parte do desenvolvimento está cá em Portugal. Há muitos alunos que estão, ex-alunos do técnico, que estão lá a desenvolver jogos. E pronto, isto é um bocadinho uma vista do panorama e eu acho que, sem dúvida, que ainda é uma indústria muito pequena, mas chegaremos lá mais cedo ou mais tarde. O que é que tu achas, Pedro? Sim, eu acho que as pessoas existem, lá está, nós temos uma comunidade significativa de pessoas que fazem jogos e gostam muito desta área. É precisamente a falta de fundos e de investimento que atrasa um pouco o processo, creio eu, como o Pedro também mencionou. Mesmo assim, acho que estamos num bom caminho. É uma questão de continuarmos a expor e iniciativas como os prémios PlayStation e também Lisboa Games Week, todos esses eventos também ajudam na exposição dos videojogos portugueses. E agora é continuarmos e nós estamos a fazer a nossa parte, o laboratório de jogos, e é pouco, mas é significativo e esperemos que agora, nos próximos anos, ainda seja possível ver um maior crescimento desta área. Mudando aqui um bocadinho de assunto e ao algo que o Pedro Rodrigues tocou, que foi nós, quer dizer, isto é algo que eu sinto também um bocado, que é a nossa geração, desde muito cedo, que tem um contacto com os videojogos e jogos em geral. Por exemplo, o primeiro jogo que eu joguei foi com 9 anos, foi um jogo que os meus pais compraram para eles jogarem, um jogo de tiros que se chamava Resistance, consistia numa espécie de invasão alienígena, em que nós éramos os humanos a retaliar, e sem dúvida foi um jogo marcante para mim. Neste sentido, para vocês, houve algum jogo assim marcante durante a vossa experiência? Sim, sem dúvida. Acho que é como dizes, acho que na nossa geração é difícil que alguém não tenha sido marcado por algum videojogo e que não tenha tido contacto desde muito cedo. E eu penso que mesmo pessoas que talvez não tivessem a possibilidade de ter uma consola ou de ter um computador que corria os melhores gráficos, eu lembro-me que a primeira vez que eu joguei videojogos era uma aula que eu tinha de informática quando estava no 3º, no 4º ano, e que todas as aulas que eram de final de período e que já não havia nada para fazer, nós íamos para o Miniclip jogar os jogos que havia na altura, e eu lembro-me de jogar jogos como, por exemplo, o Bubble Trouble, que era um jogo que tinha um diabinho que tinha de rebentar umas bolas que andavam tipo a saltar, e se a bola acertasse no diabo, na personagem, ele perdia vidas e eventualmente morria.
Depois eu também tinha 2 tios meus que me... aliás, agora eu nem tinha pensado nisto para a entrevista, mas lembrei-me agora mesmo, e temos de falar disto, que isto é uma tristeza. É como na nossa geração, quando nós éramos mais novos, comprávamos uma embalagem de cereais e havia sempre uma demo de um jogo com um CD que vinha nas embalagens. É verdade. De certeza que vocês experienciaram isso. Sim, sim. E agora é uma pena isso já não haver, ou tanto quanto sei, já não é o caso. Também joguei alguns jogos relacionados com isso, demos dos Bionicles da Lego e coisas do género, Sim. mas um jogo que me marcou muito cedo foi um que eu joguei, que era um platformer, lá estava muito na moda também na altura, dos anos 90, penso que saiu em 97, que se chamava Claw, que era um gato pirata que tinha sido capturado pela realeza, que era constituída por cães, aquilo era tudo à base de animais, e depois ele tinha conseguido fugir de uma prisão e o platformer, portanto o jogo era ele a passar vários níveis, a tentar eventualmente capturar uma série de pedras preciosas que constituíam um mapa para que ele pudesse sair daquela região e libertar-se. E pronto, esses são assim os maiores e os que mais me marcaram. Eu no meu caso também foi muito... eu também jogava bastante no site da Miniclip. Também eu acho que os primeiros jogos que eu também experimentava, para além dos da Miniclip no computador, eram uns da Cartoon Network mesmo. Eles tinham também um website. Lembro-me disso. Também jogava. E quando descobrimos isso, era lá está, um admirável mundo novo para uma criança tão pequena e pronto, era muito engraçado. E depois os jogos da PlayStation 2, porque eu também tive essa sorte de o meu irmão mais velho também querer uma consola e eu era muito novo ainda, tinha provavelmente 4 anos, e também fui logo exposto a isso, quase de forma forçada, mas foi com muito gosto. E Jak and Daxter, por exemplo, lá está, os jogos de plataformas eram muito populares na altura, tanto 2D como 3D. Bem, agora que já estamos a chegar ao fim, eu queria pedir-vos então que, se nos pudessem dizer assim, de forma relativamente rápida, o que é que têm planeado para o futuro do Laboratório de Jogos, agora para o futuro próximo? Eu penso, para tocar muito rápido nisto, eu acho que esta situação atual da pandemia veio forçar-nos um bocado para estes moldes um bocadinho mais digitais, em que alguns dos nossos eventos tiveram mesmo de ser feitos online, e isso é um passo óbvio do nosso crescimento, no sentido em que investimos bastante e vamos continuar a investir a tentar crescer os nossos eventos no online, e uma consequência disso é que vamos conseguir alcançar muito mais pessoas que não tenham a possibilidade de ir fisicamente aos nossos eventos. E no que toca se calhar a tecnologias que vão dar cartas se calhar na área de jogos, uma que eu acho que vai sem dúvida é a realidade aumentada e mixed reality, ou seja, uma mistura entre realidade aumentada e realidade virtual. Já vemos isso em jogos, alguns jogos que usam filtros, os filtros de Snapchat, do Instagram, aplicações a várias áreas como imobiliário, mapeamento de espaços, quer dizer, acho que tem imenso potencial e isso é a minha opinião. E tu, Pedro? Sim, eu partilho essa opinião também. Eu acho que é muito por aí. A realidade virtual e a realidade aumentada são duas áreas com muito potencial e ainda vemos só coisinhas pequeninas, não é? Coisas ainda muito que ainda vão na fase inicial e estou bastante ansioso para ver o que é que vai ser feito nas próximas décadas, creio eu, porque ainda há muito espaço de crescimento por aí. Para além dos jogos já tradicionais, que também ainda estão a sofrer uma constante evolução, porque a área de videojogos ainda, no geral, é relativamente recente se compararmos ao cinema, por exemplo. Mas sim, a realidade aumentada e a realidade virtual são duas áreas muito promissoras. Bem, então estamos a chegar ao fim do nosso tempo, infelizmente, e queria só, para terminar, dizer que todos os links relativos ao Laboratório de Jogos, quer seja redes sociais, quer seja as plataformas para
experimentarem os jogos criados pelos alunos, por exemplo, da montra de jogos, vão estar todos na descrição do YouTube, também nas nossas redes sociais, também nas redes sociais do Laboratório de Jogos. E, sendo assim, queria então agradecer-vos mais uma vez por terem feito parte desta conversa. E pronto, se gostaram, deixem o vosso feedback. Se tiverem algum tipo de sugestão para o nosso futuro neste nosso novo projeto, obviamente que estejam à vontade para falar connosco. E pronto, é isso. Espero que tenham gostado e até à próxima. Muito obrigado. Obrigado pelo convite.